Escorpião, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos escorpianos. É uma leitura bônus, então vocês estão ganhando essa leitura porque vocês interagem sempre, estão sempre aqui deixando seu like, a sua contribuição, a sua mensagem. Nada mais justo do que trazer aí uma leitura bônus para vocês, e é com muita alegria no coração que eu faço isso, porque vocês são uma egrégora realmente que interagem muito, que fazem a Luar aí crescer. Eu sou muito grata. Tá bom, meus queridos? Vamos ver aqui o que nós temos como uma energia inicial. Olha, já entrou um pajem de ouros aqui. Vamos ver o que vem, tá? Escorpião, leitura bônus, leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo, é uma leitura intuitiva também, e é uma leitura atemporal. O momento que você chegou aqui é o momento exato, certo? Bora lá? Escorpião, o que nós temos aqui? Os enamorados. O que mais? A lua. Cavaleiro de ouros. 9 de paus. Seis de paus, mais uma, 3 de ouros. Bom, aqui existe muita dúvida, tá? Roda da Fortuna, uau, tem uma mudança aqui. Roda da Fortuna, tá? No fundo do maço. E o que acontece aqui, tá? Dúvidas, indecisões, eu preciso escolher alguma coisa. Eu vejo que Escorpião tá numa bifurcação aqui. Eu não sei para que caminho que eu vou, o que eu faço, o que eu não faço. O que eu vou escolher, né? Essa escolha com a lua aqui, ela tá te trazendo um pouco de insegurança, um pouco de medo, um pouco de confusão. Eu não sei o que eu faço. Eu realmente tô aqui numa situação que eu tô sentindo, não tô sentindo a clareza que eu gostaria de ter. Eu não tô tendo a clareza, eu não tô tendo entendimento para isso. Provavelmente as tuas emoções estão interferindo muito nessa situação, tá? Porque os enamorados e a lua me falam disso, essa interferência emocional para tomar uma decisão. E aí a tendência é que a coisa não fique legal, né? Então a gente afasta essa questão do emocional para ter a melhor ideia aqui, tá? A melhor decisão. E o Cavaleiro de Ouros fala que de repente tu já tá um tempo nisso, buscando a segurança, buscando aqui a pisar em solo mais seguro, para que tu não se desestabilize, tá? Dá para ver que essa história aqui tá oscilando muito. Então, tem dias que tá bom, tem dias que não tá, tem dias que eu entendo o que eu preciso fazer, tem dias que eu não consigo achar. Então, existe uma oscilação aqui, no sentido de o meu coração diz isso, mas se eu fizer isso, eu posso perder a minha estabilidade, ou eu posso não chegar aonde eu desejo. E isso tá em jogo aqui. A tua segurança, a tua estabilidade no futuro. Bom, o que acontece? Quanto mais tu conseguir silenciar o barulho externo, o ruído, mais tu consegue chegar no entendimento e na melhor escolha, tá? A roda da fortuna é justamente isso, tá? Tu te coloca numa situação de recolhimento para escutar o teu interior e assim tu conseguir escalar para essa mudança.
Existe a mudança aqui? Existe a mudança aqui. Não tem como negar isso. Só que para fazer essa mudança, o ideal é que tu escolha através do teu coração. E isso não quer dizer impulso emocional, não quer dizer emoção, não é ser emocionada aqui, emocionado, mas é escutar internamente a tua intuição e a tua centelha divina, né? A tua intuição mesmo, que o teu coração tá falando, para que tu tome a decisão mais acertada aqui, tá? Aqui, a roda da fortuna, nesse tarô mitológico aqui, são 3 mouras aqui. E elas estão dentro de uma caverna, tá? Elas estão dentro de uma caverna. E eram as únicas mulheres que Zeus temia. Zeus não temia ninguém, a nada. Ele engolia filhos, né? Para não perder o poder. Ele mandava massacrar, botar fogo em todo mundo. Uma loucura, né? Só que ele temia essas 3 mulheres aqui. Por quê? Porque essas mouras aqui, elas tecem a vida, tá? Elas dizem quem vai e quem fica. Quais os vínculos que tu vai cortar e os vínculos que tu vai manter. Elas estão, inclusive, aqui tecendo um novelo de lã. E uma delas está com a tesoura. A tesoura corta os vínculos. A tesoura corta, né? Até as cargas energéticas, tudo que não faz mais sentido. E quem não faz mais sentido nessa história aí, que tu quer levar daqui pra frente? Talvez a dúvida seja essa. Eu escolho ou não escolho? Eu fico ou eu vou? Eu volto ou eu sigo em frente? Que dúvida, né? Porque o que acontece? Os enamorados nesse tarô aqui, e eu sabia que aqui ia vir coisa nesse tarô. Quando a gente escolhe o tarô para trazer pra mesa, pelo menos eu, o tarô ele dita muito a profundidade do jogo, tá? Tem alguns tarôs que não entregam, claro que todo entrega, mas dependendo dos elementos que estão aqui, fica mais aprofundado, e aqui é o caso. E aqui, o que acontece? Ele tá escolhendo entre 3 mulheres, né? Os enamorados, é a dúvida. E aí a dúvida deste pequeno gafanhoto eu escolho ter o mundo em minhas mãos, eu escolho ser o melhor guerreiro, né? Ele escolhe entre Atena, então Zeus manda ele escolher, né? Atena, que é a melhor guerreira, então ele se tornaria também o melhor guerreiro, né? E chefe da cavalaria, sei lá, alguma coisa assim. Afrodite, que é a deusa do amor, então a sedução, a beleza, todo aquele encantamento, ele escolhe por ela, né? Acredito que ele faz uma péssima escolha, mas enfim, ele vai muito pela emoção, ele vai muito pelo seu coração e ele escolhe errado. E aqui eu me esqueci o nome dela, mas é como se Zeus oferece um mundo nas suas mãos e ele escolhe Afrodite. Tá? Porque ele fica realmente muito apaixonado, ele fica muito apaixonado. Então tomar as decisões no calor, no fervor das emoções não é o ideal, tá? E por isso que vem a lua aqui, para que tu escute bem as tuas emoções, para que tu não tome nenhuma decisão envolto ou em situações onde tu vai tá muito emocionado no calor da hora, na saudade, na insegurança, no medo, e aí tu faça a pior escolha. Aqui o tarô ele tá te aconselhando a silenciar o barulho interno e vamos voltar para as mouras, né? Eu fiz um parêntese aqui. Vamos voltar para as mouras. Como elas tecem a vida, elas têm o poder de dar e tirar a vida, essas mulheres, né? E por isso que Zeus temia ela, porque eram as únicas que poderiam cortar os fios, né, que ligam. Elas estão dentro de uma caverna, a caverna representa o útero. Então, o nascimento, né, o que vai nascer diante de ti? Entende? As questões que a gente vai fazendo. A partir dessa situação, como vai se dar isso?
O que vai ser parido daí? Quem sabe a escolha é como Afrodite, um relacionamento ou um retorno de um relacionamento, e aqui não diz, mas o que for, né? O que eu preciso decidir? A tua decisão, da forma que tá ou melhorado? Porque essa roda da fortuna aqui também me lembra muito a carta da morte, que traz a transformação. Então, para fazer a escolha e escolher a melhor coisa, o ideal é que tu esteja muito bem calçado no que tu deseja para ti. Porque se tu aceita, faz a escolha inapropriada, tu pode aceitar qualquer coisa. E aí tu acaba sempre não cortando o cordão que poderia que te levaria para um novo mundo, tu entende? Porque daí tu fica preso em situações que não te trazem a segurança, não te trazem a longo prazo, que é o Cavaleiro de Ouros vem falando, aquilo que tu deseja, a segurança. Então, para tomar as melhores decisões, era isso que eu queria falar. Esse tarô aqui tem muita informação, tá, gente? Tu precisa silenciar o ruído externo para conseguir escalar na roda da vida. Tá vendo umas pessoazinhas aqui, ó, escalando? Tem uma que tá lá em cima, lá, meditando, né? Era o ideal, né? Nada me atinge, eu tô aqui zen, né? Eu tô aqui, pode cair o mundo, eu tô aqui tranquilaço, nada vai acontecer comigo. Agora tem outras pessoas que estão lá, né, se rastejando, e outras estão tentando escalar. Ou seja, não para o que tu tá tentando fazer. Mas, para que tu suba, tu precisa silenciar esse ruído. E tu precisa escutar a tua voz interior para tomar as melhores escolhas. Tá? E aí, na sequência disso, a gente tem o quê? O 9 de paus, que é uma carta de, ok, tem resistência, tem dificuldade, não tá fácil a história, mas eu já tô avistando logo ali, ó, aonde eu quero chegar. Eu tô avistando logo ali aonde eu quero, o lugar que eu quero ocupar. Então não desista, tenha resiliência, por mais dificuldades que estejam, por mais tempestades que possam ter no teu caminho, não é hora de desistir. E também não é hora de escolher no calor das emoções. Entende? Porque fazer as escolhas através da impulsividade ou da carência, porque aqui está muito forte a carência, não sei se seria a melhor opção, tá? E na sequência nós temos o 6 de paus, tá? Que aqui nesse jogo, tá? Me fala dessas escolhas que, se elas não forem muito bem elaboradas, ela pode ser por ego, por troféu. Então aqui é um carinha que volta, né, com uma caça, né? E o vilarejo todo festejando, né? Que ele trouxe a comida para esse vilarejo. Então, ou seja, é muito orgulho, né? Muita vaidade. Então, a que ponto, aqui nesse jogo, a que ponto tu levanta essa caça por ego, por vaidade, tipo, eu consegui isso, eu consegui, né? Entende? E a avaliação que fica será que isso está alinhado mesmo com os meus sentidos? Será que isso realmente está alinhado com o que eu desejo viver lá na frente? Ou será que é simplesmente para ganhar essa vitória, para ganhar essa jogada, para ganhar essa partida? Entende? E aí o 3 de ouros aqui é como se toda essa história ela te trouxesse um crescimento. Toda essa história aqui, pelo que eu vejo, ela te traz uma contribuição para a tua vida, tá? Para a transformação, para a mudança da tua vida. Só que as escolhas elas precisam ser feitas com consciência. Entende? Vamos abrir outro tarô. Que vem dessa história.
Caiu a torre aqui, né? Eu nem vou aceitar porque eu não cortei. Tem uma questão de família, de casa, de afeto que está em jogo aqui nessa história. E aí, por isso que também não consegue tomar uma decisão acertada, tá? Escorpião. Seis de copas. Carta de passado, de saudade, de afeto. 5 de copas. Alguma coisa se quebrou aqui, gente. Confiança, respeito, alguém te feriu. As taças se quebraram, as taças que não... A taça quando se quebra não tem mais como consertar. Pode ser diferente, a gente pode comprar outras, mas aquelas não dá mais. 9 de copas. A carta da independência, de pensar mais em si. Tá? Se colocar em primeiro lugar. 5 de ouros. Carta da escassez, e aqui nós estamos falando em escassez emocional. O teu jogo está totalmente emocional, não tem nada a ver com trabalho, com dinheiro, tá? A gente está falando de relacionamentos aqui. 10 de espadas. Eita lá ele. Difícil, né, de tomar essa decisão, né? Difícil de botar um ponto final em alguma história, né? Eu posso te dizer que... Não. Eu posso te dizer que a vida tá te esperando, tá? Só que ainda tem muita resistência. Muita resistência. Ah, eu acredito que tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte ainda, viu? Porque existe um despertar de consciência aqui, para algumas pessoas. A carta do diabo, tá? E a carta do pendurado. Bom, gente, o que acontece aqui, tá? Existe a bifurcação, como eu falei, né? E o ponto de partida desse jogo é esse. Os enamorados, né? A bifurcação. O que eu vou escolher? O que eu vou escolher? O que é melhor pra mim? Né? Eu vejo até pessoas aqui te auxiliando, te ajudando de alguma forma, mas que tu não consegue ainda buscar o entendimento dessa história. Por quê? Porque existe ainda a expectativa de viver algo diferente. Existe a saudade, olha só que bizarro, existe a saudade do que não foi vivido aqui para algumas pessoas, tá? A saudade do que não foi vivido, mas do que foi inventado na mente. Eu inventei isso, eu trouxe isso como se fosse até uma ilusão aqui. Eu criei esse cenário. Ele nunca aconteceu, mas eu tenho ainda, eu queria que isso tivesse acontecido, tá? E aí, eu acredito que nós estamos falando de um relacionamento aqui, tá? Não necessariamente que tenha que ser entre do amor romântico, mas acredito que mais sim, tá? Pode ser familiar, tá? Porque eu disse que também tinha um fundo familiar aqui. Dá pra ver que sim, a carta da lua, porém, com mãe, alguma coisa assim. Mas pode ser também romântico, tá? E o que acontece? As duas, eu vou falar as duas coisas aqui porque cabe, tá? 5 de copas é a carta que fala da lamentação de algo que aconteceu, que não foi legal, que fizeram pra ti e que de alguma forma as taças se quebraram. Então não tem mais como consertar, como eu falei, não tem mais, taça quebrada, a gente quebra a confiança, houve muita mágoa, né? Arrependimento de alguma... Tem alguém aqui que está muito arrependido também de ter feito alguma coisa. Ou de ter se priorizado muito, tá? Tem várias camadas nesse jogo aqui, tá? Tem alguém aqui que pode estar, assim, sentindo falta, arrependido,
e talvez, não sei se uma ponta de arrependimento que não tem aqui, mas ainda se prioriza, ainda acha que tá certo, tá? Porque tem o 9 de ouros aqui e o 5 de ouros, ou seja, eu me priorizo. Eu sinto até falta, mas eu sempre vou estar em primeiro lugar. Então, logo, eu não tenho o que oferecer. 5 de ouros, escassez, falta de afeto. Não tenho o que dar. Por que que não tenho o que dar, gente? Tem a carta do diabo aqui. Provavelmente existe um padrão narcisista. E aí a gente pode incluir essa mãe. Ou um relacionamento. Apego, controle, ciúme. Tudo isso num aglomerado de coisa que não tem como entender aqui. E aí tem a outro lado, é a pessoa que eu acredito que pode ser escorpião, que né, é escorpião aqui, a pessoa que ainda tá na dúvida. Se volta, se não volta, porque eu sinto, porque eu não sei que escolha que eu faço, porque tem oscilações aqui, mas será que se eu passar por cima disso, será que vai dar certo? Ou será que eu quero só para dizer que eu venci essa batalha? Para dizer que não, olha só como eu consigo voltar, entendeu? E aí o que acontece? Passa por cima de muita coisa. E aqui, olhando pelo outro lado, eu acredito que com esse 10 de espadas, Escorpião precisaria entender melhor e olhar a situação pelo um outro ângulo, ter consciência, observar, analisar todo o enredo dessa história. E aqui é uma história, gente, isso aqui basicamente seria uma leitura particular, que eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso aqui, tá? E essa leitura já está se estendendo, mas realmente aqui tem traços aqui muito desafiadores para um relacionamento. Porque enquanto uma pessoa está presa, decidindo se vai, se fica, se aceita, se não aceita, a outra pessoa, ela acaba sempre se colocando em primeiro lugar. E ela não tem o que... A gente tem que entender que tem pessoas que não têm o que oferecer, porque elas vibram nisso. E quando a gente está falando dessa energia aqui do Arcano 15, que é uma energia muito pesada, tá? Provavelmente com 5 de ouros, não tem o que extrair disso, por mais que tu fale, por mais que tu mude, por mais que tu questione, por mais que tu dê chances, por mais que tudo, não vai mudar, porque é o padrão da pessoa. E aí isso compete a ela, melhorar ou não, buscar ajuda ou não, né? A questão é, tu vai ficar presa nessa situação por carência, 6 de copas, por falta, ou tu vai te priorizar, tu vai te valorizar? Porque se tu também tá... E daí, gente, eu falei, a camada aqui é muito profunda. Se tu tá aceitando migalhas emocionais, como é que tu tá te enxergando? Como é que tu tá te vendo no espelho? Porque o 9 de ouros fala de autovalorização. Eu me valorizo, eu não aceito menos do que eu mereço. Só que enquanto tu tá vibrando nesse 5 de ouros e tu não consegue finalizar isso com 10 de espadas, tu ainda fica retornando para isso. E aí a carta da oscilação. Ou corta esse cordão ou tu não corta esse cordão. A tu que sabe. E aí a gente vai trazer aqui... O tarô é muito maravilhoso, tá? Eu falei que isso aqui essa caverna representava um útero, né? E o útero é para nascer, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente nasce alguém aí desse útero. E aí, o que acontece? No tarô, o louco é o número 0, tá? É o espírito. Então, o louco seria o espírito que vai nascer. Nesse tarô, inclusive, o louco está saindo de uma caverna. Ele está saindo, deixa eu ver se eu pego aqui, porque vai fazer total sentido aqui para nós, tá? O louco, ele tá saindo de uma caverna. Por quê? Ele vai nascer, ele vai renascer, ele vai começar uma nova história, uma nova fase, uma nova jornada, entendeu?
Gente, tarô, ele é muito absurdo, tá? Quem estuda tarô e pega esses lances aqui e não fica olhando só previsão e vai mais aprofundado, fica louco com tarô, porque realmente a coisa é um absurdo, tá? Os entendimentos que a gente pode ter. Quem não tá no... Era a última carta. Quem não tá no clube de membros lá e quer entrar e gosta desses assuntos, tá muito legal mesmo, tá? E aqui, ó, pra vocês entenderem, tá? E olha onde eu vou chegar. Tá vendo que eu falei que as mouras é a única que Zeus teme porque elas estão dentro de uma caverna? Ou seja, elas dizem quem nasce e quem morre. Lembra? Que elas têm um cordão, o poder de cortar o cordão umbilical. E o louco, ele tá saindo da caverna, todo desajeitado, coitado, mas ele tá nascendo, tá? É o número 0 do tarô. Olha quem nesse outro oráculo está aqui oculto. O 10 de espadas é uma carta de renascimento, tá? De sofrimento, de final do mal, entende? A carta que tá dizendo assim, ó, as coisas vão ficar bem, agora vão renascer. Eu vou aproximar a carta e quero que vocês observem o que essa pessoa, esse anjo, está segurando na mão dele. É a gorra do louco, o chapeuzinho do louco. Porque o louco é o bobo da corte, né? No tarô. Então ele tá segurando isso, ou seja, vai renascer outra pessoa, outra jornada, outro ser. O louco, ele tá aqui, renascendo. Vocês notem que tarô não é só ler o que tá aqui. Tarô a gente tem que ver além do que a gente tá vendo. E é justamente isso. Existe um renascimento para ti. Existe uma nova jornada te esperando. Existe uma nova vida, uma nova etapa, aonde tu pode fazer do zero toda a tua caminhada. Agora, loucura, né? Minha cabeça ferve aqui. Agora, tu fica, e por isso que o pendurado vem falando, olha pelo outro ângulo essa história. Por quê? As coisas podem ser diferentes. Enquanto tu te manter presa, tá, em padrões de escassez, de falta, de saudade, de arrependimento, de chorando pelo leite derramado, tu vai perdendo o quê? A tua independência, o teu alto valor, a tua vida, e tu acaba te privando de viver o que tu tá predestinado a viver, entende? A vida é feita de escolhas, mais uma vez a gente volta pro pendurado, pros enamorados, a vida é feita de escolhas, tu escolhe ir ou ficar, tu escolhe cortar ou não cortar o cordão, tu escolhe nascer ou não, renascer ou não, a escolha é tua. Tu pode passar a tua vida inteira com uma cola na mão e uma taça, tentando colar os pedaços. Tu vai conseguir? Entende? A questão é essa. Vai conseguir? Se for para manter um ego elevado, pode tentar até o teu último dia. Agora, se tu abre mão disso e tu fala, não tenho mais essa necessidade. Não tenho mais essa necessidade. Vou seguir. Aí, 10 de espada, 10 de paus. Tá? O fim das cargas acontecem. Acaba. Libera esse padrão. Libera essa energia de apego, de tensão, de aprisionamento. Certo? Deixa eu ver aqui o que eu vou trazer. Vou pegar esse aqui. O tarô é louco, né? Eu sou fascinada pelo tarô. Existe uma transformação aqui para acontecer, tá? Um renascimento. Algo que pode ser bem mais fluido para ti. Muito mais fluido. Porém, cada um faz a sua escolha, porque... Afinal de contas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Estratégia e a abundância. Tá? A estratégia, ela tá muito linkada a esses 3 de ouros aqui, tá? Que tá aqui na nossa mesa. E ela vem falando assim,
O momento pede planejamento e metas. Você possui todas as ferramentas para desenvolver um plano de ação, mas lembre-se, a solução está nos detalhes. Nos detalhes, na ajuda, na colaboração, na compreensão de tudo. Provavelmente existem pessoas que podem te ajudar a tomar essa decisão, tá? Ou pelo menos a clarear as ideias, tá? Existem pessoas, eu vejo que tu pode contar com pessoas, tu não está sozinho, tá? A abundância, ela vem falando assim, a abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e reconheça o que de melhor a vida tem a oferecer. E a abundância aqui, com essa carta da escassez, eu faço a pergunta para vocês. Qual é o lado que tu vai querer escolher? Da abundância ou da escassez? Entenda o que a vida está te propondo, entenda o que a vida está te oferecendo, e aqui a gente está falando principalmente, basicamente, de relacionamentos. Abundância nas relações, afeto, amorosidade, reciprocidade, acolhimento, amor, leveza, apego, ciúme, controle, padrões, né, que aprisionam. A escolha é tua, tá bom? Vamos ver o livrinho, pra gente ir acabando essa leitura. Leitura forte, né? Leitura forte. Leitura bônus, eu sempre digo, né? Pra mim, são as melhores leituras. Então, assim, deixa teu like, se inscreva no canal, porque realmente são diferentes, tá? Eu falo isso lá pra Capricórnio também, é totalmente diferente as leituras. Se quiser falar comigo, aqui tem um link aonde tu pode me chamar no WhatsApp. Eu demoro um pouco, mas eu atendo todo mundo. Tem outras plataformas, né? Tem Spotify, tem algumas playlists que faz tempo que eu não atualizo lá, mas tem isso também, tá? Tem Spotify. Eu tenho uma cliente que fez ela fez umas músicas de frequência, eu vou colocar lá na nossa playlist. Bem legal. Já tô usando ela lá no Instagram como alguns posts, né? E lá no Instagram também tem tarô da semana, toda semana, e outras coisas lá também. O Telegram é um grupo de extensão daqui. Às vezes eu coloco materiais complementares lá no Telegram. Tem muita coisa, gente. Tá? Tem muita. Eu sou da pessoa que eu vou me desenvolvendo. Então, tem várias coisas aí que eu venho ao longo do tempo construindo, né? Não é nada de agora. Até o Spotify lá tá jogado às traças. Eu vou ter que dar uma olhada essa semana lá, ver se eu dou uma melhorada. E é isso, tá? Vamos lá. Olhe para si mesmo agora e simplesmente agradeça por ser exatamente assim do jeito que é e por estar despertando para uma nova consciência. A sua persistência, fé e coragem estão levando você ao seu propósito maior. Não desanime agora. Em breve tudo isso fará de sentido. Você está sendo guiado pelo Criador. Algo grandioso está se aproximando. Não desanime, olhe com um outro ângulo, por outro ângulo, com consciência para essa história, tá bom? Eu tô vendo que a caminhada aqui não tá fácil para alguns escorpianos, porém, eu não vejo as coisas ficando piores, eu vejo as coisas ficando melhores, tá bom? Quando a gente bota luz em algumas questões, isso acaba meio que desnorteando a gente. Ou porque a gente estava em situações que a gente não tinha percebido, né, e daí entra totalmente meu Deus do céu, como é que eu me enfiei nesse negócio, né, ou acontece, né, tá todo mundo aí na mesma, ou porque tu quer muito vencer aqui, tu quer muito, né, o ideal para ti, né, dessa área da tua vida, e tu não consegue chegar lá, isso também causa, né, um pouco de
de frustração, de tristeza, mas acredite, a gente consegue, tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão, meus queridos. Até mais.